bem com vocês? Gente, hoje nós vamos fazer essa receita de croissant que é simplesmente maravilhosa e super fácil para fazer mesmo. O ideal dessa massa é que você prepare a massa num dia e você só assa os seus croissants no dia seguinte, porque ela vai ficar lá na geladeira com aquele sono de beleza da terra dos croissants e o seu croissant vai ficar simplesmente maravilhoso. No dia seguinte, quando você já estiver enrolado já o seu croissant, que você vai passar aquela clarinha em cima para ele ficar com aquela cor maravilhosa, pré-aqueça seu forno a 180 graus, porque nós vamos estar assando ele entre 20 e 25 minutos, ok, amores? Então continua aqui comigo que eu vou dividir com vocês essa receita super maravilhosa, super deliciosa. Então vamos lá. Então, para começar a fazer os nossos croissants maravilhosos de hoje, nós vamos misturar em um potinho os ovos, o nosso leite que está em temperatura ambiente, e eu vou usar um garfo só para dar uma batidinha assim, só para quebrar os ovos e para unir tudo. E logo em seguida eu vou colocar o meu fermento, aquele fermento de padeiro, aquele granulado que você encontra em qualquer supermercado. Vou dar uma misturadinha e vou reservar só enquanto eu peso a farinha de trigo e o restante dos ingredientes da nossa receita. Amores, a quantidade com todos os ingredientes vai estar escrito aqui embaixo bem bonitinho para vocês. No copo da minha batedeira eu vou estar colocando a minha farinha de trigo sem fermento, sal e açúcar. E com uma espátula eu vou dar uma misturadinha básica só para combinar todos os ingredientes. E logo em seguida eu vou adicionar toda aquela mistura líquida que nós fizemos anteriormente. Para levar isso na batedeira, nós vamos estar usando aquele batedor tipo gancho. E nós vamos bater tudo isso em velocidade baixa. Quando a minha farinha de trigo desaparecer completamente, eu vou adicionar o meu rum. E eu vou continuar batendo em velocidade baixa por mais ou menos 10 minutinhos. Se vocês quiserem, eu posso fazer a demonstração de como fazer esse croissant sem a batedeira. Então deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou estar fazendo um vídeo novo para vocês, ok? Para saber se a sua massa está pronta, nós vamos fazer o famoso teste do véu, que nada mais, nada menos do que pegar um pedacinho da massa e com a ponta dos dedos nós vamos abrir com delicadeza para ver se faz um véuzinho. Se fizer, a sua massa está perfeita. Se começar a rasgar já logo do início, você coloca de novo a massa na batedeira e você bate por mais alguns minutinhos e aí você volta e faz o teste do véu novamente. Aqui o meu já está perfeito, eu estou super satisfeita e nós já podemos já parar de bater a nossa massa. Como o verão está chegando aqui em Lisboa, eu vou colocar um pouquinho de raspa de limão só para dar aquele extra amor no nosso croissant, mas é totalmente opcional. E eu vou estar usando a minha mão mesmo só para envolver, assim, só para dar uma misturadinha básica mesmo. Agora que a minha massa já está prontinha, eu vou transferir ela para uma outra tigela. Nessa tigela não tem óleo, não tem farinha de trigo, ela está limpinha. A única coisa que eu vou fazer, eu vou cobrir com um pano de prato e vou deixar descansar por alguns minutinhos enquanto eu preparo a minha manteiga. Normalmente para fazer croissant nós precisamos daquela manteiga pré-folhada, mas como nós vamos fazer com manteiga normal, a única coisa que eu fiz, eu deixei a minha manteiga ficar completamente em temperatura ambiente. Eu vou colocar dentro de um papel filme e eu vou remodelar ela para fazer tipo um tijolinho, assim, um quadradinho, e eu vou retornar ela novamente para a geladeira, porque eu não quero que ela fique uma pasta, eu quero que ela fique assim, tipo um bloquinho. Eu coloquei um pouco de farinha de trigo na minha mesa só para não colar a minha massa. Eu estou fazendo na mesa, mas vocês podem fazer na pedra de mármore, no balcão de vocês, na pia, porque funciona da mesma maneira, simplesmente porque a localização do meu balcão não favorece muito para fazer essa massa. Eu estou fazendo mais ou menos uma bola para facilitar o próximo passo e a minha manteiga está aqui, ela não está totalmente rígida, ela não está molenga como se fosse uma pasta, ela está macia. Eu vou fazer mais ou menos um retângulo para nós colocarmos a nossa manteiga dentro.
Eu estou satisfeita com o tamanho do meu retângulo e o que eu estou procurando é que quando eu coloco a minha manteiga no centro, eu tenho espaço na parte de baixo da massa, na parte de cima da massa e nas laterais. Não esqueça de retirar esse papel filme que está na manteiga para não acabar dentro do seu croissant maravilhoso, tá, amores? Então eu vou colocar o meu bloquinho no centro da minha massa e eu vou dobrar a parte da massa para cima da manteiga e a outra parte de baixo para cima da massa também. E vou dar uma apertadinha e nas laterais também dar uma apertadinha só para unir uma massa na outra. E agora nós vamos abrir! Eba! Agora nós vamos pegar o nosso rolo e nós vamos dar umas pancadinhas assim na massa só para ajudar a espalhar a manteiga. E aí sim nós vamos começar a abrir a nossa massa. Então é do centro para baixo e do centro para cima, nunca de baixo até em cima, porque você não quer arrastar a manteiga dentro da sua massa e ela vai acabar saindo de um lado só. Para saber se a sua massa está num tamanho ideal, nós vamos medir a nossa massa, que vai ser super simples. Nós vamos medir 1 palmo na parte de cima e 3 palmos na parte de baixo. Se tiver faltando um pouquinho, você abre a sua massa mais um pouquinho e aí você vai e mede de novo. 1 palmo em cima e 3 palmos na parte de baixo. E agora é só dobrar. Depois que você dobrar a sua massinha, nós vamos fazer um buraquinho nela só para saber que essa é a primeira volta. E aí nós vamos colocar dentro de um prato e nós vamos cobrir o nosso prato com um pano de prato e nós vamos levar na geladeira por 30 minutinhos. Depois de 30 minutos eu retirei a minha massa da geladeira, coloquei um pouco de farinha de trigo na minha mesa para não estar colando e nós vamos fazer um truque agora. Essa abertura da massa tem que estar sempre virada para a mesma direção, então eu uso a minha aliança como se fosse um guia. A parte da mão que eu tenho aliança fica a abertura da massa e a parte da mão que não tem aliança, que é a outra mão, fica na parte fechada da massa. Agora nós vamos abrir a massa da mesma maneira que nós abrimos a primeira vez e nós vamos dobrar da mesma maneira, só que nós vamos fazer os 2 buraquinhos porque essa é a segunda abertura da nossa massa. E nós vamos levar para a geladeira e nós vamos deixar descansando por mais 30 minutinhos. Para fazer a terceira e última volta da nossa massa, nós vamos abrir normalmente como nós abrimos anteriormente, mas dessa vez nós vamos dobrar a nossa massa e nós vamos colocar em uma forma maior. Nós vamos passar papel filme em volta da nossa forma e nós vamos deixar ela descansando na geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte, quando eu estiver pronta para abrir a minha massa, eu sempre deixo ela descansando fora da geladeira por mais ou menos uns 15 minutinhos, porque como ela ficou a noite inteira na geladeira, a manteiga solidifica um pouco. Então, se você deixa descansando, facilita com certeza no processo de abertura. E coloca um pouco de farinha de trigo para não colar a sua massa na mesa e essa abertura sempre virada para a mesma direção, que no meu caso é a minha mão que tem a minha aliança. E eu vou abrir no retângulo. Toda vez que você estiver abrindo a sua massa, dá uma movimentadinha nela para ter certeza que tem farinha embaixo para que ela não cole na sua mesa. Com o meu retângulo já pronto, não precisa ser muito fininho, tá? Porque nós não estamos abrindo nossa massa numa laminadora, nós estamos abrindo no rolo. E esse é um croissant de brioche também, que é aquele croissant que tem um pouquinho mais de massa. Com a faca nós vamos tirar os excessos de massa que tem em volta, porque quando você corta, você possibilita a sua massa de ficar um pouco mais folheada, mais gostosinha, mais cheia de amor. E eu vou fazer isso nas 4 laterais. E agora com o meu retângulo já pronto, eu vou cortar a minha massa bem assim no meio, para fazer 2 partes. E é a partir daí que nós vamos começar a tirar os nossos croissants.
Para cortar os nossos croissants é super simples. Nós vamos cortar assim mais ou menos um triângulo, só que mais comprido, e a base do nosso triângulo também ela é mais grossa. Então mais ou menos assim a espessura do seu dedo. Se você quiser colocar o dedo assim como guia, também facilita. Agora que os nossos triângulos estão todos cortadinhos, nós vamos pegar um pedaço, dar uma sacudidinha nele e com uma faca nós vamos dar um golpe na parte de cima dele, fazendo assim tipo duas asinhas. E aí você pode enrolar que você vai ter essa forma de croissant assim bem bonita, bem bacana mesmo. E nós vamos fazer isso em todos os pedaços que nós temos. Agora que os meus croissants estão lindos e maravilhosos, todos enroladinhos, eu coloquei na forma, coloquei papel manteiga na forma para eles saírem bem rapidinho. E eu vou cobrir com pano de prato e deixar eles descansando por mais ou menos 1 hora. Para finalizar os nossos croissants, para ficar assim com cara de confeitaria portuguesa, nós vamos pincelar todos eles com claras e nós vamos levar no nosso forno já pré-aquecido. Amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixa aqui nos comentários, me manda mensagem para eu ficar super mega feliz em estar respondendo os comentários de vocês, ok? Gente, olha isso que você pode fazer aí na sua casa. Deram 18 croissants, mas os meus são grandões. Olha isso, ups, tá até caindo aqui uns pedacinhos. Olha só que lindeza isso que você fizer na sua casa, gente, bom demais. Dá pra você fazer uns sandubas, porque não é muito doce, ou você pode colocar chocolate dentro, você ficar com um croissant com chocolate, porque é simplesmente maravilhoso. Olha isso, olha dentro. A minha câmera não quer focar. Ai, meu Deus. E o aroma, gente, por causa daquele limão. Caiu alguma coisa. Uma moeda que tava no meu bolso. Bom demais. Gente, simplesmente maravilhoso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Que eu vou ficar super feliz. Se inscreva aqui no canal se você está novo aqui no canal, se você está aqui só de passagem, que eu vou ficar super feliz com você aqui. E para todos os meus queridos amigos que estão inscritos aqui no canal, um beijo, muito obrigada mesmo, gente, no fundo do meu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.